Tudo ótimo, gente. Hoje eu aproveitei, estou acordado, um pouco cansado para a gente falar um pouco sobre essas questões sobre a escola pública. Comparações de escola pública, escolas públicas no centro e as escolas privadas. Então, eu vou falar exatamente de forma simples, tá? Eu sempre estudei em escola pública, escola municipal, desde o pré, primeira série, lembrando, eu repeti a primeira série na época do Itamar Franco, MDB, Minas Gerais. Depois você vê a decadência do ensino da época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB-SP. Lembrando que Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro. Estudou na USP Sociologia, ou seja, ele é sociólogo. Certo? Vamos lá. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando exatamente desde o governo anterior, né? Fernando Collor de Mello, Itamar Franco. Depois nós vamos falar um pouco sobre a Irondina, que teve lutas de classe, lutas sindicais muito poderosas, muito fortes e tudo mais. Eu poderia falar sobre o engenheiro Paulo Maluf, certo? Celso Pita, Marta Suplicy, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, que foi péssimo para a educação das escolas estaduais, certo? 20 anos no poder aqui em São Paulo. Tudo isso vocês já sabem, né? A gente poderia ficar aí horas e horas e horas falando sobre distribuição de camisinha, preservativo masculino, falando sobre aulas polêmicas de sexualidade, um professor de geografia na quinta série que levou a gente para assistir um filme softcore, literalmente, e tal, né? Tudo isso nós já sabemos, todo mundo já sabe, todo mundo já sabe. Bom, tudo bem. Organização das Nações Unidas, certo? Distribuição de camisinhas e preservativos. Na época do Jair Messias Bolsonaro, ele cortou absolventes nas penitenciárias, nas escolas públicas e assim por diante, certo? Todo mundo já sabe e eu estaria sendo redundante e chato. Mas eu quero falar exatamente uma coisa importante. O que as escolas públicas precisam no Brasil? As escolas públicas precisam de rampa, precisam de revistas na entrada e na saída das escolas, precisa, né, de campanha anti-bullying, violência, certo? Nós precisamos de psicólogas e psicólogos, assistentes sociais, ambos os sexos, ambos os gêneros. Nós precisamos, na verdade, de uma escola séria. Eu lembro até hoje que na quinta série nós não tivemos professor de matemática. Eu lembro de uma professora na quinta série que falou exatamente assim, quando ela foi deixada pela diretora na época. Ela disse: aqui não vai sair nenhum engenheiro, no máximo um vigilante, um porteiro, quem sabe um operador de caixa. Falou isso por uma sala cheia de crianças na periferia da Zona Sul de São Paulo. Pesado, mas é verdade. Então nós precisamos realmente de investimentos na educação. Eu lembro de uma escola estadual aqui, 30 dias sem aula por falta de água. Água. Nenhuma empresa privada aconteceria isso. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Escolas públicas deficitárias, professores que não dão aula da forma correta. Eu tive professores, não todos, mas alguns professores que a única coisa que fazia era sentar numa cadeira, certo? E ficar lá passando conteúdos para os alunos. Eu lembro de uma professora de ciência que falava: façam a lição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 e a 10 vocês respondem e me entregam e assim por diante. Nunca deu uma aula direto na lousa, escrevendo, diferente de um professor da FMU, certo? Do Campus Liberdade, que o professor ele pede para você escrever e depois simplesmente diz para você fazer perguntas. Quantas perguntas for necessárias, faça perguntas. Sempre incentivou isso dentro da situação. Lembrando que escolas públicas, laboratório de química fechado, laboratório de informática, o máximo que o aluno aprende é fazer pente. Eu fiz vários desenhos no pente, imprimia e eu elevava a nota 1.
Aula de inglês, tive uma aula básica na sexta série, isso. Na sétima e na oitava série, a professora conseguiu se tornar professora de informática e nós não tínhamos mais aula de inglês. Pesado, mas é verdade. E, e então, sempre verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be, né? Primeiro, segundo grau, e aí finaliza, né? Na época não existia esse tal de nono ano, tá bom? A gente vê muito falando em educação Maria do Rosário e Tabata Amaral, né? Maria do Rosário, PT, SC, ou seja, Santa Catarina, e Tabata Amaral, SP, né? E tal, que estudou em Harvard, e assim por diante, tá bom? Então vamos ficar falando um pouco sobre isso, muito sobre isso e tal. Escolas públicas do centro mais organizadas, laboratório de químicas aberto, microscópios modernos, professores que recebem notas excelentes na prova e no concurso. Lembrando que o SARESP, ou IDEB, como quiser, a nota é, no máximo, a nota é 3, né? Enquanto nas escolas do centro a nota é 5, entendeu? Lembrando que o ensino privado é melhor de qualidade e assim por diante. Pão de açúcar e oba, alimentos sem agrotóxico, porque são voltados à classe B e à classe A. Enquanto os alimentos da periferia, os alimentos são horríveis. Eu lembro até do pão de açúcar do Shopping Guatemi, a qual o fiscal, o chefe, né, vamos dizer assim, dos operadores ali de caixa, foi chamado a atenção, né, por uma cliente, vamos dizer assim, né, uma consumidora, que falou: aqui não é mercadinho de periferia, aqui é o pão de açúcar. E é verdade, né? E é verdade, nós não fomos instruídos a reconhecer o que é banana nanica, prata ou ouro. Nós não tivemos formação para reconhecer o que é um mamão papaya ou mamão formosa, manga Thompson. E tem uma outra manga também. O limão tem o Tahiti, que tem mais suco, e usado muito na coquetelaria, e o outro limão. Então vamos ficar falando sobre essa questão de falta de treinamento, alunos que saem da escola pública não sabem nada de matemática, professores que na época passavam o conteúdo de forma superficial, não existia o chat GPT, não existia também Wikipédia, certo? Muitos alunos não tinham nem essa enciclopédia Barça, porque era muito cara, certo? Acesso à TV Senado, à TV Câmara e assim por diante. Então eu estou falando sobre essa situação aí com vocês, tá bom? Então, obrigado.